Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender e Opinião, um projeto que começou em 2018 com a coluna Insolvência e Opinião, que hoje já conta com mais de 60 artigos dedicados à insolvência empresarial, direito empresarial. Essa coluna inspirou a revista Insolvência e Opinião, foi lançada ano passado, e para ampliar mais o leque de assuntos, não só falar de insolvência empresarial, direito empresarial, nós decidimos mudar o nome para Empreender e Opinião, começando inclusive um projeto de podcast. Hoje começamos com uma convidada muito especial nesse podcast de estreia, a jornalista Natália Ariede, que falar que é só jornalista é muito pouco, né? Inclusive, pegando o gancho dessa ampliação de temas, ela não atua só no jornalismo, mas é empreendedora, mãe também de 2 crianças, enfim. Falando um pouquinho sobre a vida da Natália, é claro que a gente vai abordar esses temas mais profundamente aqui no podcast, mas ela ficou 17 anos na TV Globo, começando em Bauru, na afiliada da Rede Globo de Bauru, e passando depois, vindo para São Paulo, apresentando a Antena Paulista, Bom Dia São Paulo, SPTV, e chegando à projeção nacional com o Jornal Hoje, Jornal Nacional é fantástico. Na pandemia, fez mais de 400 entrevistas. A gente vai falar sobre isso hoje aqui. Vou contar tudo. Sensacional. Mais de 400 entrevistas remotamente, trazendo informação de uma forma sensível e mais próxima. Depois de todos esses anos na Globo, decidiu empreender, né? Com 2 podcasts, inclusive o segundo podcast, o nome é muito engraçado. Então, Escuta que o Filho é Seu. Aliás, os 2 nomes são muito engraçados. Bons, Escuta né? que o Filho é Seu, Escuta que o Filho é Seu. E a frase que todo mundo já falou, já ouviu, né? Você não é todo mundo. Excelente. E a empresa Kids Por Aí, que é um projeto que oferece curadoria, consultoria de passeios, produtos e serviços para famílias com crianças e negócios, também voltados para esse público. Nos últimos anos, também se dedicou à parte de eventos institucionais, né? Mestre de cerimônias, apresentadora, mediadora, e também focando em treinamentos e projetos de comunicação corporativa. Voltou às telas recentemente, no canal internacional, CNBC Internacional, agora com a CNBC Brasil, é âncora lá, apresentando Money Times, que tá super bacana o jornal. Ai, um jornal, obrigada. poxa, que traz muito conteúdo de negócios. É um jornal que de fato é útil para as pessoas, traz informações agradáveis, inclusive, muito úteis. E, além disso, né, é mãe de 2 crianças, né? O Vicente e a Martina. E eu quero saber como é que você faz para empilhar todos esses poucos pratinhos. Escolhendo qual que eu vou derrubar em cada dia, viu, Fernando? Olha, que prazer estar aqui com você. Que responsabilidade estar aqui no começo desse projeto, né? Participando dessa estreia. Parabéns. Eu sei que não é fácil tirar uma ideia dessa do papel. Exige, né, muita coisa, disponibilidade, coragem, dedicação. Então, parabéns. E quando você comentou que estava fazendo e que gostaria de me ouvir, fiquei muito honrada mesmo. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito sucesso. Nossa, eu que te agradeço, Natália. Assim, é uma referência no jornalismo e uma pessoa super multitarefas que tem tudo a ver com o podcast, tudo a ver com o nosso novo projeto de Você é assim também, né? Pulsado, gosta, né, de aprender sobre coisas diferentes, experimentar coisas diferentes. E eu também me descobri assim nos últimos anos. Então, quando olha, eu falo assim, nossa, mas não dá para fazer tudo isso direito, né? Ou não dá tempo de fazer tudo isso. Enfim, eu vou contar mais a respeito, mas para muitas coisas eu tenho parceria, sócios, etc, né, para fazer acontecer. Porque, de fato, não cabe tudo, todo dia, em 24 horas. E ainda cuidar de 2 crianças pequenas. Pois é, que eu acho um dos principais desafios. Eu acho que cada vez mais a gente tá percebendo que as pessoas saem da sua área específica, em tese, para fazer outras várias atividades, né? E certamente a maternidade te inspirou também para, além do jornalismo, ir para a parte de falar sobre crianças, sobre famílias, etc. A gente vai abordar por onde isso. que a gente começa? Bom, vamos começar então pela Globo, né? 17 anos de Globo, passou por tudo, né? Primeiro na local de Bauru, que foi a primeira afiliada, né? Da Rede Globo. Depois vindo para São Paulo, né? Mudando de uma cidade menor para uma
metrópole, né, desse tamanho, e depois indo para o Brasil, né? Jornal hoje, Jornal Nacional, fantástico, enfim. Então conta essa história pra gente que a gente está ansioso para saber. Foi uma fase muito, muito importante, assim, né? Na minha vida, na minha carreira, na construção de quem eu sou hoje, da minha visão de mundo e tudo, assim. Sou muito grata por isso e tenho muito orgulho de olhar para trás e desse caminho que eu trilhei. Porque eu acho que uma mensagem legal para começar aqui, inclusive porque você foca bastante em empreendedorismo, é que a gente muitas vezes não é empreendedor só quando tem um CNPJ próprio, né, e toca a própria empresa, mas na nossa carreira mesmo. E eu tenho orgulho de ver que muita coisa eu fiz acontecer mesmo, sabe? De ir atrás, de dar as caras, mesmo muito nova, assim. Então, como você comentou, eu comecei na TV, chamava TV Modelo, isso entrega bastante a idade. Ela era a primeira afiliada da Globo fora de capitais e foi um lugar, assim, de aprender demais. Imagina, eu entrei como estagiária, eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, eu entrei como estagiária e fui passando por várias funções técnicas mesmo, antes de me formar. E lá dentro eu fiz de tudo, então. E aprendi demais, né? Vendo esse bastidor, assim. Eu lembro que a minha vontade de estar na frente das câmeras, ela já existia. Eu fazia comercial de TV quando era menor, tal. Então, esse ambiente... Então começou lá de trás, né? Com quantos anos? Eu era bem pequenininha, assim, com 3 anos de idade eu já fazia comercial. E depois, quando eu era mais... sempre na frente da câmera, assim. Então, aqui eu tô tranquila, tá em casa, assim, sabe? né? Tô em casa, Fazia comercial e tudo. Depois, na adolescência, eu fazia uns vídeos institucionais. Então, já tinha esse DNA de comunicadora, né? Até prestei vestibular para medicina, acho que eu nunca comentei sobre isso com você. Isso não, nossa. Mas, foi meio um desvio. Talvez eu tivesse sido feliz, assim, também. Mas, ao mesmo tempo, eu prestei para comunicação. Comunicação social com habilitação em jornalismo, que chamava, né? Entrei e dentro de jornalismo eu sempre tive esse foco de TV. De jornalismo de TV. Porque aí juntava tudo que eu gostava de fazer, né? E consegui, então, essa oportunidade de entrar lá. Fiz de tudo lá. Fui repórter, fui apresentadora. Mas tinha esse sonho, esse plano de ir, né, para uma grande cidade. Eu estava lá em Bauru. Mas eu imaginava que era uma coisa, assim, que eu ia conseguir, mas que ia demorar muito tempo. Assim, que eu tinha que estar muito, muito madura, muito avançada, assim, na minha carreira. Passei por algumas praças, né, que a gente chama, que são sucursais da TV de Bauru. Então, eu trabalhei em Botucatu, em Marília. Voltei a trabalhar em Bauru. E um belo dia, falei, vou dar um pulo na TV lá de São Paulo para me apresentar e para deixar, assim, me colocar à disposição. Para quem sabe, quando eu tiver de férias, eles me chamam para cobrir uns dias lá, para começar uma relação, sabe? Sim. Olha a diferença de você ter a atitude de buscar, né? Então... O não você já tem. Porque eu tinha essa TV, visão. né? Quantas pessoas fazendo o que eu faço tem? Sim, né? Quantas afiliadas? E quantos já estão lá em São Paulo, já estão em vantagem. Então eu vou ficar aqui, tipo, trabalhando, convite, esperando. Né? Poderia acontecer. Para algumas pessoas acontece, mas eu não quis apostar nisso. Sim. Então... Eu negociei um dia lá que eu tinha hora extra, sobrando tal. Comprei a passagem de ônibus de vinda e de volta para o mesmo dia. E marquei uma reunião com a diretora de jornalismo, mandei um e-mail. Posso ir aí e tal, conhecer, conversar, me apresentar? Ela falou, pode vir. Fui lá. Eu dei muita sorte que eu cheguei num dia que estava um caos, assim, na redação de São Paulo, de gente que tinha faltado, tinha gente afastado, enfim, eles estavam com alguma questão, assim, tanto que a diretora que ia me atender estava tensa em reunião com o chefe de redação e tal. E aí ela me chamou, Fernando, e falou assim... Tudo bem, você que marcou para conversar comigo, né? Eu não tinha ligado o nome à pessoa, mas agora que eu tô te vendo, eu já te vi no vídeo. Já te conheço. Já te conheço. E você pode ficar com a gente essa semana? Imagina, eu não tinha nem roupa para isso, literalmente, né? Não tinha troca de roupa. Tem um shopping aqui perto. Eu vim fazer um bate-volta, assim. E aí eu falei, olha, então, eu vim me oferecer para trabalhar aqui nas minhas férias e eu não tô de férias. Eu tenho que trabalhar lá amanhã. Se eles deixarem eu ficar, eu fico. E aí ela ligou pro diretor de lá, me pediu emprestada. E aí eu fiquei. Nossa. Me botaram num hotel. Minha mãe fez uma mala pra mim, correndo. Mandou de ônibus. Despachou de ônibus. Eu fui na rodoviária buscar. E eu nunca mais voltei. Caramba.
Então foi tudo, né? A atitude de ter vindo e a pitada de sorte de chegar num dia que eles estavam precisando. E aí eu fui ficando, até que chegou um momento que eles me contrataram aqui. Eu pedi demissão lá, porque são empresas diferentes, né? E nessa altura eu entrei lá, era TV Modelo, depois já era TV Tem, que mudou, né? De nome. E aí eu fiquei. Nossa. E aí eu passei, né, tudo isso que você comentou, assim, de começar nos jornais locais, indo degrau a degrau para fazer os jornais de rede, né, que são super importantes, são super relevantes. E aí passei a fazer Jornal Hoje, Jornal da Globo, e aí tinha... Ao vivo, muito ao vivo, né, principalmente nos locais, muito ao vivo. Sim. Grandes factuais, grandes coberturas. Na primeira semana que eu estava em São Paulo, lembra que teve na obra do metrô de Pinheiros um desabamento? Lembro. Que foi um factual que a gente chama, né? Um acontecimento muito, muito grande, assim, muito importante. E foi na primeira semana que eu estava aqui emprestada ainda no interior. Foi meio uma prova de fogo, assim, eu acho, sabe? De dar conta. Eu nunca tinha feito uma cobertura desse porte no interior, né? Não, você estava imaginando só... Dar uma passada em São Paulo e voltar. Só, olha, eu existo, me proponho a trabalhar nas férias. Eu tenho até hoje guardada a passagem de ônibus, que eu não peguei, o ônibus que eu pedi, né? Que ainda por uns dias, imagina, naquela época, era importante o investimento da passagem de ônibus. Um amigo até foi tentar um reembolso no dia e tal, mas enfim, não rolou e ficou... Valeu de qualquer jeito, que eu tenho guardado essa passagem que eu não usei. Eu acho que é um recado, é uma história muito bacana para de fato... Né? Nossa, eu costumo dizer que a gente faz os nossos 50% e os outros 50% Deus faz. Mas a gente tem que fazer os nossos, né? Então a sorte jamais teria acontecido se você não tivesse se proposto a pegar um ônibus, né? Que era um investimento na época. Vir para cá, né? Bate e volta. Das caras, né? Podendo chegar aqui e falar, tá bom, menina. Podendo chegar aqui não ser nem entendida direito, assim, tá bom, enfim. Isso, e acho que estaria tudo bem para mim, sabe? Sim. Pelo menos eu teria tentado, assim, né? Sim. Eu não tinha grandes expectativas, imagina, não cogitaria tudo isso que aconteceu. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de contar essa história, uma lembrança muito boa. Da forma como as coisas aconteceram. Não, mas um dia você vai contar. Acho que o Vicente já está chegando numa idade que eu posso contar. Né? Que já vai começar a entender. Para a vida, né? Você tem algum projeto, algum sonho? Persiga, né? Exatamente. Faz acontecer, né? Sim. E aí, enfim, foi uma trajetória muito feliz. 17 anos na Globo de São Paulo, mais uns 5 nessa afiliada no interior. Então, mais de 20 anos no grupo, né? Nossa, bastante. E aí, na Globo de São Paulo, eu fiz de tudo. Tudo que eu tinha vontade de fazer, eu fui fazendo. Levou tempo para conseguir fazer, né? Tudo que eu tinha vontade. Que também é outro recado. Persistam também, não desistam tão fácil, né? Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Não é. E nem sempre, né, as regras, os critérios a gente entende ou concorda. E fui dando tempo ao tempo e consegui conquistar tudo que eu tinha vontade de fazer. Até que em 2023... teve a pandemia no meio disso, né? As 400 E teve a maternidade no meio disso. E uma transformação muito grande que veio com tudo isso. Sim. E aí acho importante contar dessa parte, porque tem muito a ver com outros rumos, assim, que eu escolhi trazer para minha vida. Quando começou a pandemia, eu estava grávida pela segunda vez. Eu já tinha o Vicente, meu filho, e eu sempre pensei em ter 2, né? Não é fácil conciliar a rotina de jornalista com a maternidade, não é fácil. Porque era uma vida de escala, uma vida de plantão, de horários fim de semana, alternativos, de não ser dona da minha agenda. Cada dia num horário de trabalho diferente. Sem saber muito para onde você vai, né? Então tem tudo isso que eu me acostumei com isso, que é a vida. Que no começo tem até um glamour ali da falta de rotina. Mas que quando você tem uma família, é ruim, né? É difícil. Para nós adultos, ok, a gente leva, mas como é importante para os filhos a rotina, né? A gente sabe a importância. E assim, eu tô numa cidade que não é minha cidade natal, não é a cidade natal do meu marido, então a gente tem rede de apoio limitada, né? Mas que com ele eu fui tocando dessa forma. Claro que eu negociei lá e foram bem compreensivos de tentar ter um mínimo, né, de estabilidade, pelo menos um período de trabalho de dia, né? Que não fosse um dia de manhã, outro dia à noite. E
foram bem respeitosos, assim, em relação a isso. Mas então veio a pandemia. Quando a pandemia começou, eu estava grávida, eu tinha acabado de descobrir uma gravidez. Puxa, ainda tinha toda aquela questão da gravidez na pandemia. Eu me lembro que a gente atrasou o nosso segundo filho, eu e minha esposa, por conta disso. Porque, poxa, Ninguém a pandemia... sabia, né, direito. Né? Ninguém sabia, ninguém ia imaginar que a gente podia ter o mundo fechado por tanto tempo, né? E o risco que era a pandemia. Então, a gente não sabia muito bem, né? Para a grávida, como é que é, para o bebê e etc. Então, foi muito assustador mesmo. E sabe que nesse começo, eu estava na escala de reportagem normal, aquela fase que a gente, né, nem usava máscara ainda, porque tinha recomendação para não usar. E eu não tinha contado no trabalho que eu estava grávida, porque era muito recente. Era muito cedo. E fui levando. Só que muito tensa, com medo. E aí teve um dia que eu fui escalada para entrevistar o médico que estava atendendo o primeiro brasileiro que veio com Covid da Itália. Ou seja, quem teve contato. É o médico que estava atendendo esse cara. E aí eu fui lá pro hospital para entrevistar esse cara. Na porta, a gente não podia entrar no hospital, mas ele saiu para falar com a gente. E chegou, apertou minha mão, eu entrei em pânico, assim. Eu falei, eu não posso não contar, né? Bancar esse risco sozinha. Não. Porque tava tirando minha paz, assim. E a gente até lembra que passava até álcool em sacolinha de supermercado. Era uma coisa bem tensa na partida da pandemia, né? Então, e esse era o comecinho mesmo. Então, pense, tinha acabado de chegar o primeiro brasileiro com Covid lá, confirmado e tal. E aí, nesse dia eu cheguei da rua, né, pra redação, e chamei o meu chefe imediato e falei, tem que compartilhar um negócio, não queria contar ainda, mas enfim, tô grávida, tô com medo. Vamos ver e tal. A princípio ninguém falou nada sobre grávida, mas não demorou. Dias depois veio, né, aquele decreto mesmo de pandemia. Sim. E eu fui para home office. E aí fiquei naquela. Grávida em casa, sem rede de apoio, meu filho em casa sem escola, meu marido e meu filho e uma repórter. E todo mundo trabalhando em casa. E o filho querendo entrar onde você tá, onde seu marido tá. Meu marido trabalhando e eu querendo trabalhar, mas também um pouco sem saber o que fazer. Porque o que faz uma repórter em casa? A repórter sempre vai onde as coisas estão acontecendo, né? Sim. E de fato, acho que nem esperavam muita coisa de mim nesse primeiro momento. Assim, a minha diretora falou, Natália, vê se vocês têm alguma ideia, se enxerga alguma maneira de contribuir, me fala. Porque a gente também não sabe o que fazer com você aí, entendeu? E aí eu não posso ficar aqui sem fazer nada também, né? Perna pro ar. O trabalho sempre foi uma coisa muito importante, assim, pra mim. Quem é workaholic ainda, que trabalha muito, de repente tem que parar. De repente para. E a mulher, e grávida ainda, tem uma coisa da gente também querer se provar. Sim. De mostrar que eu não estava acomodada, de que não era né, tudo ok, assim, tá lá trancada dentro de casa, fazendo nada, né? E aí eu comecei a arriscar de fazer as gravações de entrevistas remotamente. Porque eu via os jornais que estavam no ar e eu percebi assim, meus colegas estavam fazendo uma cobertura muito dura, de máscara na rua, na porta de hospital, na porta de velório, né? E muito pesado e correndo risco naquele momento, tudo. Mas eles não tinham um olhar do que muita gente estava vivendo, que era o isolamento, da né? agonia do isolamento de ficar em casa sem poder sair. Eles estavam saindo todo dia, eles tinham que sair, né? E era duro também. Muitos queriam poder estar se protegendo em casa e não podiam. Mas estar no isolamento também trazia vários desafios que não estavam sendo contados ali, sabe? E eu assumi esse papel. Então, de falar de tudo que envolvia, da limpeza da sacola do delivery lá que chegava, né? A crise de ansiedade que as pessoas estavam tendo, o desafio de dar aula remotamente para os professores que não sabiam usar essas ferramentas. E eu comecei a gravar. Passei por isso. Esse desafio, dessa adaptação. De ter que dar aula remotamente, era aquilo, né? Estava acostumado com sala. Então. E cada universidade tem um sistema, enfim. Mas ainda para adultos, imagina para pequenos, né? Dar aula para alfabetização, deve ter sido um desafio tremendo. Exatamente. E aí, então, eu fui me colocando nesse papel de trazer essas conversas. Então, eu entrava ao vivo de dentro de casa e chamava entrevistas que eu tinha gravado remotamente. Então, isso passou a ser minha rotina, assim. E virou um quadro do Bom Dia São Paulo, que eu entrava todo dia, sempre com uma pauta diferente. E foi uma experiência
muito desafiadora, mas muito rica, assim, em vários sentidos para mim. Porque foi a possibilidade de eu falar de pautas mais humanas, de buscar o meu olhar que eu queria trazer, na medida do possível, né? Daquele contexto triste demais, mas que fosse construtivo de alguma forma, que trouxesse um alento, uma coisa bonita. Então, eu lembro de mostrar as pessoas que estavam contratando músicos para ajudar os músicos, que eles iam no térreo do prédio para fazer um show para a galera na varanda. Nossa. Então, mostrei isso, contei essa história. Um médico que ficou muito tempo sem encontrar o filho, porque ele estava na linha de frente, e um dia ele resolveu se vestir de dinossauro com uma fantasia que era totalmente vedada para encontrar e dar um abraço no filho dele. Que ele estava um tempão sem ver. Histórias... chorei ao vivo, óbvio. Imagina, grávida contando essa história. Chorei. Paguei meu amigo lá. Então, assim... Eu tinha essa autonomia, eu conquistei essa autonomia de escolher as minhas pautas, fui conquistando essa confiança, né? Sim. E aí chegou num ponto que virou mesmo esse quadro, que a editora-chefe do jornal só me mandava assim, e aí, qual é a história de amanhã? O que você vai trazer? E eu só comunicava o que eu ia falar e falava. E é bacana porque assim, as pessoas estavam vivendo isso também. Isso. Então, a empatia com os demais, as pessoas verem que não eram só elas que estavam no isolamento, que sentiam as mesmas coisas. Por isso foi um sucesso, né? Mais de 400 entrevistas. Mais de 400 entrevistas. Eu trabalhei demais, assim, nessa época. A pauta começou a se retroalimentar, porque eu não parava de receber sugestão de coisas. As pessoas viam e já lembravam de me mandar, sabe, nas redes sociais e tal. Olha essa história, conta essa história, olha isso que legal e tal. E então acabou sendo muito rico e é muito louco, porque, pensa, eu fiquei, né, quase 20 anos, mais de 20 anos fazendo grandes coberturas e etc. E quando eu voltei, pós tudo isso, as pessoas me reconheciam por esse quadro aí, por essas pautas. Da importância que teve, porque de fato foi algo diferente, inovador, né? Que não se fazia na televisão, e mostrava o retrato das pessoas em casa, cada uma com as suas peculiaridades, suas agonias, né? Eram conversinhas pequenas, né? Perto de assuntos macro que a gente tem, mas que conectaram com as pessoas, né? Conectou com as pessoas. Talvez falte no jornalismo um pouco disso, né? Um jornalismo mais leve, mais empático, mostrando o cotidiano das pessoas. Não, sabe uma coisa? Inimaginável, assim, até então. Teve um dia que eu fiz tutorial de ideias para montar cabaninha com as crianças em casa. Excelente. Quando, né, que você ia ver isso num telejornal da Globo. Não, e olha que coisa útil, porque as pessoas estavam em casa com as crianças em casa. Aí eu entrevistei e você tendo que dar atividade para as crianças também, né? Não, e aí eu entrevistei uma psicóloga que trouxe até um respaldo assim do por que as crianças gostam tanto de brincar de cabaninha e por que nesse momento que tá todo mundo assustado, com medo e tal, é uma brincadeira legal para fazer. Você ainda tem esse material? Eu não tenho tudo gravado, mas deve estar tudo nos sites aí, dá para recuperar, Vamos procurar esse material pra gente ver. O tutorial da cabaninha. Sim, o tutorial da cabaninha. Eu já imaginei lá em casa os dois, que adoram essas coisas. A gente mostrou várias maneiras de fazer. E aí, enfim, isso foi um divisor de águas pra mim, assim, na vida pessoal. Bom, nem comentei aqui que o neném que eu tava esperando quando a pandemia começou, eu perdi. Nossa, então não era a Martina. Não era a Martina. Foi um bebê que logo depois eu fui fazer um ultrassom e vi que não estava evoluindo. Entendi. Perdi. E aí foi super triste. E foi mais uma coisa... E ainda nessa... Tudo isso ao mesmo tempo. Imagina. E olha só, quando eu comecei a entrar ao vivo de dentro de casa, que eu fui a primeira repórter ali a começar a fazer essas entradas ao vivo de casa, depois virou super normal. Mas naquele primeiro momento era super estranho. E aí teve uma avaliação lá, e aí eles me perguntaram se eu me sentia à vontade de explicar por que eu estava em casa. Porque era de fato estranho. Por que tá todo mundo correndo risco na rua de máscara e só a Natália tá em casa? E aí eu contei ao vivo que eu estava grávida. E depois eu perdi. E aí eu acabei depois tendo que compartilhar que eu tinha perdido. Sim. Então foi tudo muito público, né? Difícil, mas ao mesmo tempo me fez bem, porque... eu recebi tanto carinho, assim, de pessoas que eu nem conhecia. E pessoas que vieram contar que estavam passando por aquilo. E que de saber que eu também estava passando, não se sentiam sozinhas, sabe? Sim. E aí, depois que eu perdi,
era para eu ter voltado a trabalhar presencialmente, mas o quadro estava funcionando tão bem que me pediram para continuar. Para continuar em casa. Vamos continuar nesse formato que ainda faz sentido. E aí, nessa, eu engravidei da Martina. Então, assim, acabou dando e aí emendou, E aí, pra muita gente, virou uma confusão, porque teve gente que, se der um Google, você vai achar Nossa, que mas é uma gravidez de 11 meses, 12 meses? Isso, as pessoas falam, mas não nasce nunca, não bate. Teve gente que falou que eu perdi porque eu peguei Covid, que na verdade eu tava em casa porque eu tava com Covid, um monte de confusão. Cara, ser uma pessoa pública deve ser bem complicado nisso, porque imagina a quantidade de pessoas que te ouvem todos os dias, né? E que pensam, né, no que elas, né, passam. Cada um tem uma leitura de uma situação. Exatamente. Né? E ainda de acordo com a própria vida. Né? Por isso pra que eu questionar, acho que poxa, mas é uma gravidez de por que tá questionando isso? O que tem a ver com a tua vida? Mas a pessoa se sente... né? Mas eu entendo que, assim... Pensa, nesse momento ainda, tava todo mundo dentro de casa. Sim. Vendo muito mais televisão do que tinha tempo para ver até então. E buscando informação, né? E eu tava lá todo dia, eu e meus colegas e os apresentadores da Globo e de todos os canais, entrando na casa das pessoas. Então, eu entendo que parece vem que alguém no pacote. Da família, né? De fato, parece. Sim. Parece, e é comum, assim, domingo passado eu tava no shopping, e aí cruzou na escada rolante, assim, eu subindo e uma moça descendo, e ela olhou pra mim, tipo, assim, e aí eu sorri de volta, e meu marido falou, quem é? Eu falei, não faço ideia. Mas eu pensei, talvez eu conheça. Sim. E aí ela deu a volta pra vir falar comigo, só pra falar, você não me conhece, mas eu te conheço, acompanho você, acompanho rede social e tal. Então é um barato, assim. Mas bacana. É mas muito tem legal. esse lado de exposição também, porque, poxa, né, a intimidade, ter um filho, perder o filho, todo mundo saber falar que tá grávida, depois falar que perdeu. Então, e talvez pessoas que negócio... num contexto normal, eu não tivesse tornado tudo isso público. Não sei. Não sei se eu teria tornado. Mas naquele momento tudo aconteceu de uma forma atípica, né? Sim. E ok, eu soube lidar bem, mas tem todos esses poréns, né? Que a exposição excessiva pode trazer. Sim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. No mundo de hoje, isso independe de aparecer na televisão ou não, né? Com certeza. Quando a gente abre ali, pensar, né? Por que eu tô abrindo isso? Sim. Saber os limites do que abrir, do que manter vale a privado. pena, sim. Né? E aí, como foi a volta da pandemia para os jornais? Aí pensa, essa transformação, né? Voltei, mãe de 2, depois desse período aí, que eu nem sei quanto tempo durou. Você voltou, a Martina já tinha nascido, então. Eu fiquei até o fim dessa gravidez, ela nasceu, eu emendei com a licença maternidade dela. Então eu fiquei sem frequentar a redação. Nossa, um tempão. Nossa, quase 2 anos, talvez? Sim, possivelmente. Acho que sim, né? Juntando com a licença maternidade, 1 ano e meio, vai. Uma pessoa que estava super acostumada, repórter na rua, depois apresentação de jornal, aí vai para casa. Depois, como é que foi esse retorno? Licença maternidade, então aí, né, me fechei, tem tudo aquilo, puerpério. Aí era mãe de 1, virou mãe de 2, né? E aí voltei. Que é um enorme desafio, quem fala que tá cansado com um só não faz a menor ideia do que é ter 2. Exatamente. Né? É muito, muito potencializado. Não faz muito. a menor ideia. E aí voltei. E aí eu lembro de sintomas físicos, assim, eu ficava absurdamente cansada mesmo da interação social. Olha que loucura, né? Nossa, porque... Eu ficava cansada de conversar, de encontrar, de ter uma roda de pessoas falando ao mesmo tempo. Tinha perdido completamente esse hábito. Muita gente deve ter sentido isso pós-pandemia, né? Sim. Eu confesso que até antes da pandemia eu já era... Já tinha uma... Tem muita gente falando meio que... Até voltar, né? Mas depois da pandemia ainda pior. Então. E ainda com ausência de sono, com 2 crianças, etc., ainda pior, né? E com todas as questões, né, hormonais e tal, de pós-gravidez, né? Sofrem. Amamentava ainda, enfim. Então foi estranhíssimo. Eu levei bastante tempo pra me sentir normal, me sentir fazendo parte daquilo. Me exigiu muito esforço, mas teve um incômodo que não passou. Que era do tipo de conversa que eu queria ter, do tipo de... Porque eu voltei e o mundo tinha meio que voltado ao normal e eu voltei para a rotina de sempre, de antes. Tive um reconhecimento muito legal dessa fase, desse quadro, mas ao mesmo tempo, assim, beleza, foi incrível, foi um case, parabéns, mas vamos aí, vida que segue.
Só que tudo voltou ao normal, mas não era a mesma Natália. E não era. Então, eu voltei, Fernando, com uma sensação assim, que eu estava produtiva, estava lá, cumprindo meus compromissos, mas a alma parece que não estava inteira lá, sabe? Voltei para coberturas que são importantes do jornalismo, de dia a dia, e que envolve de política a polícia, a saúde, a buraco de rua, a coisas que são importantes, que fazem diferença na vida das pessoas, mas não faziam mais sentido para mim, assim. Não era aquele tipo de conversa que eu queria ter, não era aquele tipo de reportagem ou de entrevista ou de coisa que eu queria assistir. E eu estava levando isso para casa das pessoas, sabe? Então, foi bem estranho, assim. Mas, ao mesmo tempo, passei mais de um ano fazendo, honrando o meu compromisso e tudo. Comecei a entrar na apresentação de jornais da Globo de São Paulo, que era uma coisa que por muito tempo, assim, eu queria muito fazer. Era uma grande conquista. Você imagina, né? Uma redação que você tem mais de 60 repórteres. Nem todos querem isso, nem todos. Mas milhares de jornalistas no Brasil, para a maior emissora do país... Para apresentar jornais nacionais, né? E aí eu passei a fazer parte, a princípio, dos locais estaduais, né? Então apresentava o Antena Paulista, comecei a fazer substituição no Bom Dia São Paulo, SPTV, primeira edição, segunda edição. Então, isso assim, é um alcance absurdo, né? De milhões de telespectadores. É muito grande. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Então, foi uma conquista, uma confiança, foi muito legal. Mas, de fato, quando aconteceu, nem isso supriu, assim, esse vazio. E a vontade que eu tinha de experimentar outras coisas também. Um outro jeito de viver e de dar vazão a projetos. Sim. Que eu tinha vontade, mas que não tinha como fazer ao mesmo tempo. A agenda não permitia. A agenda não permitia e muita coisa nem o contrato permitia mesmo, né? Exclusividade com a TV. Você não pode muita coisa, né? E tá certo. Mas para mim ali talvez não fizesse mais sentido mesmo, sabe? Então foi super duro, assim, tomar a decisão. Muito mais de um ano, assim, pensando, vou, não vou. E dá medo, né? Poxa. Com 2 filhos, Com né? 2 filhos no auge da maior TV do Brasil, né? É uma decisão que tem que ser bem pensada e... né? Muito bem pensado. Então foi pensado, foi planejado. Financeiramente também. Com meu marido também. Porque quando eu falei sobre isso pela primeira vez, eu falei, você tá louca? Como assim? Não é assim. A família deve ter falado inteira, né? Nossa, meus pais, assim, né? Poxa, como assim, né? Sim, E ainda mais agora, que tem coisas legais acontecendo. Então, mas não tá fazendo sentido. Eu só tenho essa vida para experimentar outras coisas, né? Sim, tem razão. Então, assim, longe de mim, né, dar qualquer conselho de, vai, se joga. Não é assim. Não é assim. A gente tem que ter responsabilidade. Mas também não deixar de experimentar, né, coisas na medida do possível. E aí eu me permiti fazer isso. Foi super difícil, super. Mas foi tão leve, assim, quando eu fui para ter a conversa e explicar que ia sair, foi, sabe? Sim. Era porque era uma sensação de ter fechado um ciclo mesmo. E era o seu momento. Né? Assim, independentemente de ser o sonho de muitas pessoas, mas para você já não se encaixava. Isso. Conforme você... A sua visão daquele momento. Eram muitas coisas pesando. Então não era só assim, é porque eu tenho 2 filhos e tá puxado. Não é isso. Não foi uma coisa pós... licença maternidade, porque você sabe que tem muita mulher, assim, muitas mães que me procuram e vêm lá no direct. Eu vi que você fez uma transição de carreira e tal, eu tô no fim da minha licença maternidade, eu não quero voltar, me dá uma palavra aí, me encoraja e tal. E eu não faço isso, né? Fernando, eu não faço, porque eu sempre falo, eu não acho que agora é o melhor momento. Sabe? A não ser que seja uma coisa assim, que é insalubre, é insustentável, ou a rede de apoio que eu vou ter que pagar para voltar a trabalhar, o meu salário não paga. Se não for assim, o meu conselho é sempre, volta, espera, deixa as coisas se ajeitarem. Porque parece que não vai dar certo, parece que não vai ter como deixar a criança com uma babá ou com numa creche, que é o fim do mundo, e às vezes não é, muitas vezes não é. Então, se experimente, permita. Né? Experimente, tente pelo menos. Não dá louca e no auge, sabe, dos hormônios ali, tudo bagunçado, tomar uma decisão dessa. Eu não fiz dessa forma. Sim. Foi mais calculado, sabe?
Bacana você passar esse pensamento para as pessoas, porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Ah, não, então foi logo depois, porque não perde noção de tempo. Isso, não foi logo depois. E me exigiu, assim, muito tempo mesmo. Eu procurei ajuda profissional para fazer transição de carreira. Imagino, poxa. De uma pessoa especialista nisso, para me ajudar a me fortalecer, a me entender, me organizar, sabe? Emocionalmente, profissionalmente. Hoje nós estamos com vários insights, né? Mas mais um recado, né? Procure um auxílio profissional para... Existe muita gente boa. Situações dessa magnitude na sua vida, né? Porque às vezes é isso. Ah, tem um monte de ideia. Não, mas peraí, por onde que eu vou começar, sabe? Não é assim. Então... saltei, a sensação era essa, de ir lá e saltar. E eu já vinha fazendo outras coisas. Então, essa frente de comunicar sobre maternidade e de assuntos todos que fazem, né, orbitam em torno disso, eu já vinha fazendo. Então, enquanto eu estava na Globo mesmo, eu criei junto com a Karina Godoy, que é uma outra jornalista muito amiga minha, o podcast Escuta que o Filho é Teu. Escuta que o Filho é Teu. Esse tá disponível no G1, em todas as plataformas de áudio, tem todos os episódios lá, foram 2 temporadas dentro da Globo ainda. Muito legais, eu adoro, eu escuto, já faz tempo que eu fiz, mas eles são atemporais, por isso que eles mantiveram no ar. Então, ficou o convite para quem quiser acompanhar. O Kids Por Aí também já estava nascendo. E eu tinha uma coluna em que eu escrevia artigos e crônicas na Revista Crescer. Sim, eu esqueci de falar na partida, perdoe. Não, imagina. Eu não estou mais alimentando, mas os textos estão lá na coluna Notícia da Vida. Que era a minha coluna na Revista Crescer. Então, eu já tinha essa frente, assim, de produção de conteúdo. Mas tinha coisas que eu queria fazer, por exemplo, pelo Kids Por Aí, que eu não podia fazer e não conseguia fazer enquanto eu estava nessa carreira de jornalista lá, sabe? Sim. E aí, quando eu saí, eu passei a fazer. Assim como evento, mestre de cerimônia, mediação de conversa, treinamento de comunicação, que eu também, enquanto estava lá, fazia esporadicamente, mas a agenda não permitia, né? Eu não tinha nem horário definido para conseguir assumir compromissos assim. Então era desafiador, e aí eu passei a me dedicar mais a essas frentes. E podendo fazer isso com o pé nas costas, porque para quem apresenta jornal ao vivo, né? Imagina. É uma bagagem, né? É uma bagagem que sim, faz naturalmente, né? E eu adoro fazer essas coisas, adoro sentar, mediar conversa. Semana passada eu estava num evento de saúde sobre isso, então ali eu junto todas essas pontas, sabe? Sim. Tudo se conversa ali, assim. Então é muito legal poder fazer. Aí, nesse momento, eu tô indo bem em ordem cronológica aqui, tá? E conforme vem as lembranças. O Kids Por Aí, eu tenho uma sócia também, que é a Natália Ribeiro, que também é mãe. A gente se conheceu pela amizade dos filhos, numa festa de aniversário. Nossa! E aí foi um barato. Estão juntos e... Não, aí, como é seu nome? Natália. Eu também. E a gente descobriu que nós somos da mesma cidade, ela também é de Bauru. E que a gente morava num prédio na frente um do outro. Nossa. Tipo, vizinha. Não, surreal. E não se conhecia, né? Não conhecia. E aí ela me mandou uma mensagem dias depois chamando para tomar um café, porque ela tinha uma ideia de um projeto e ela achava que faltava alguém e ela achava que esse alguém era eu. Quando a gente sentou para conversar, a gente tinha o mesmo projeto. Não tinha o nome, ainda não chamava Kids Por Aí, mas eu queria trabalhar com conteúdo e dicas e troca de informações, indicações de serviços, passeios, hotéis, lugares kids friendly. Sim. E ela também, mas ela é uma pessoa super low profile, assim, não é muito de aparecer. E eu já sou a pessoa do vídeo que vai, que fala. Total combinação, total Excelente. match, assim. E aí a gente começou a fazer acontecer mesmo o Kids Por Aí. Ele tem uma plataforma que está em desenvolvimento, que é uma plataforma própria, que vai facilitar essa jornada, esse rolê, essa filtragem. Um aplicativo que... Isso, um site. Quiser falar até um pouquinho mais sobre o Kids Por Aí, para achar dicas de hotéis. Lógico, poxa, dicas de hotéis, parques, enfim, para passeio para crianças, famílias. O que a gente enxerga, Fernando? E aí eu acho que você vai concordar comigo. E eu acompanho o grupo também. Eu sei que você tá lá, não é muito legal? É muito legal. É uma comunidade, né? Virou uma comunidade mesmo, Kids Por Aí, com uma vida própria, que meio que o grupo, por exemplo, do WhatsApp, se eu sair, acho que não vão nem sentir falta lá. O pessoal alimenta, né? Alimenta, E eu acho assim, quando eu tive filhos, eu percebi que eu tinha muita dificuldade de encontrar
as coisas legais para fazer, os lugares que valia a pena eu tirar o rolê que é sair de casa com uma criança pequena. Né? Você tem que programar muito antes. Nossa, e a mochila, isso. Arrumar outro. E quando é menorzinho, casar com o horário da soneca, etc. Então, é uma coisa importante. E a você comida tirar que vai levar, e tudo. o lencinho, e a fralda. E eu não achava as informações, entendeu? Esse lugar é legal para ir com criança dessa idade? O que tem de estrutura? Tenho que comer? Ou eu tenho que levar a comidinha? Tem um trocador? Tem trocador. Uma coisa básica. E tem um trocador no banheiro masculino, se meu marido quiser ir lá sozinho, sabe assim? Sim. Coisas bem básicas. Eu não achava, eu não sabia onde achar. Então, a gente começou já com a ideia dessa plataforma, que ainda está em desenvolvimento, porque essa parte é difícil. Mas vai ser legal, hein? Vai ser legal. Vai ser muito bacana. Vai ser legal, eu aposto, e tá indo muito bem. Enquanto a gente estava nessa parte, porque nós não somos da programação, desse desenvolvimento, então é difícil, né? Você encontrar quem entenda o que você quer. Sim. Exatamente. E que consiga desenvolver daquele jeitinho mesmo. Isso, com as funcionalidades que a gente quer, com os filtros, com tudo, né? Mas vai dar certo, vai sair. Com certeza. Enquanto isso tá rolando, a gente foi tocando outras frentes do Kids por aí. Então, começamos com uma curadoria mesmo, de lugares que a gente vai espontaneamente, que são legais, a gente transforma aquilo num conteúdo pro Instagram, falando a informação que quem é pai e mãe, quem vai sair com criança, realmente precisa saber. Sim. Isso é legal, isso aqui precisa melhorar e tal. Então, relatos bem sinceros mesmo, contando das nossas experiências. Em hotel, em passeio, em restaurante, em exposição, um monte de coisa. Porque como é que é o espaço nós duas, isso, com todos os detalhes. Sim. Abrimos então as conversas, porque essa produção, atende um pouco disso de eu falar, mas eu gosto de ouvir, eu também quero ter para quem pedir dica, eu não sei tudo, eu não conheço todos os lugares, né? Então a gente criou um grupo no WhatsApp, que já está com 600 famílias, tem fila de espera para entrar, porque a gente faz cadastro para entrar, para ser um ambiente saudável, controlado, e onde as pessoas trocam entre elas. E daí nasceu uma outra coisa que a gente previa lá para o futuro, mas que acabou se antecipando, que é a frente de pesquisa e consultoria do Kids por aí. Que essa tem foco em um serviço para negócios que querem atender bem famílias com crianças. Gerar indicadores que direcionem os empresários a empreender nessa área. Testar produto, testar serviço, saber o que as pessoas acham de verdade sobre o restaurante dele, o cardápio dele, o espaço kids dele. Feedback sincero. Sabe como que a gente já estava no plano de negócios, assim, do Kids por aí. Mas teve um belo dia que um dono de um restaurante procurou a gente para falar, olha, a gente queria que vocês produzissem um conteúdo, uma publi, mostrando o meu novo espaço Kids. Ah, legal. Primeiro a gente precisa conhecer e ver se é legal mesmo. Aí a gente negocia, né? Porque se não for legal, não vou falar que é legal. Né? Aí ele assim, mas veja bem, eu tô meio em dúvida porque eu tô cobrando pelo Espaço Kids, porque eu fiz um investimento alto, eu coloquei umas coisas lá que são caras e que quebram e que tem manutenção, então eu cobro. Eu tô um pouco inseguro com isso. A gente falou, peraí, antes da gente fazer isso, vamos entender o seu público? Qual que é teu público? E aí a gente desenhou uma consultoria, a gente fez pesquisa para ele, a gente fez cliente oculto, para as pessoas irem testarem. Cara, é um nicho de mercado. Não é muito legal? E tá aí, a gente já tá fazendo. E excelente. A gente tem feito coisas bem legais. É um trabalho muito no offline, porque é confidencial mesmo. Sim, né? Sim. Então, a gente mobiliza essa comunidade que a gente tem e que a gente conhece. Sim. De acordo com essa demanda, para responder as perguntas que muitas vezes não chegam, né? Essas respostas, para quem precisa delas. Então, a consultoria ela é muito, muito customizada, assim. O que você quer saber? A gente tem questionários e tal que são elaborados por nós, mas que são adaptados, né? De acordo com a pergunta e tal. Então, nesse caso, veio um monte de insight pro cara, assim. Um monte. Que ok pagar, mas e se tiver uma consumação mínima, talvez dá um desconto. E o brinquedo super caro que ele investiu lá, as pessoas nem davam valor. Poderia ser outras coisas, sabe? Direcionar o capital com mais eficiência para ele ter o retorno. Veio um insight sobre o cardápio do restaurante dele, que não estava tão legal assim, que ele achou que estava abafando
com família com criança e não estava. Olha só, ajudou muito, né? Os empresários que empreendem nessa área com crianças, etc., é fundamental ter uma consultoria. E eu não conhecia até então. Então, não tem mesmo, assim. Sim. Bom, se tiver, né, alguém me conta, porque eu não conheço, assim. E o que eu acho que é muito valioso é isso, que a gente tem essas pessoas reais para responder, sabe? Essa comunidade que a gente consegue segmentar de acordo, eu quero rodar uma pesquisa, isso serve para produto, para serviço, para tudo. Para tudo. Com pais e mães de meninos da idade X, a gente consegue. Porque tem quero testar um produto, Poxa. A gente consegue enviar, sabe? Para essas pessoas fazerem essa análise. Então, não é legal? Vocês que veem a Natália apresentando o jornal, a gente vai chegar na CNBC também, né? Mas imaginavam que tudo isso também fazia parte do mundo né? Empreendedor da Natália? Uma coisa aqui, quando eu fui fazer essa consultoria com a profissional de carreira mesmo, para eu fazer a minha transição, já tinha tudo isso acontecendo e fervendo na minha cabeça, e uma das questões minhas era assim, eu falava, eu acho que são coisas muito diferentes uma das outras. E ela me ajudou a enxergar que no fim das contas, tudo tem a ver com comunicação. Sim. Né? E nesse caso, com comunicação com famílias e tal, pessoas que têm crianças então, né? E tal. E no fim das contas é isso. O que diz por aí, ele é um serviço de comunicação. É uma empresa de comunicação, não só de, vou produzir conteúdos. A gente faz isso também. Mas para além disso, né? Sim. Das conversas que fazem a diferença. Sim. De conectar e você poder fazer a pergunta e ter a resposta que pode mudar. Pode mudar o negócio. O negócio. Pessoa. Sim. Ou pode ser só um ajuste pequeno, que você não tinha tido a sacada de fazer, mas que vem ali, né, num toque de alguém. E vai atender ao público que quer as dicas no fim das contas, quentes, né, dos rolês. Que o que diz por aí é isso. A nossa missão é ter um mundo mais amigável para famílias com crianças. Sim. Com os produtos, serviços, lugares que atendam de uma maneira legal. Sim. Porque tudo que a gente vai fazer em família é um investimento alto, né? De energia, de expectativa. De tempo, de expectativa, exatamente. E de dinheiro. Atender faixas diferentes, pessoas diferentes, né? Você saber se onde você está indo. Sim, se seu filho vai gostar e você também vai gostar, às vezes, né? É dificílimo Quantas casar vezes você já não se frustrou? Nossa. Não é? Ou frustrou a criança, que é pior ainda. Exato. Então, você não quer correr o risco, né? Da criança chorar, ou enfim, você chegar e o lugar está fechado, ou não ser adequado para a idade dele. Sim. Então é isso, assim, sou bem apaixonada por esse projeto e muita coisa legal vai acontecer ainda. Com certeza. Poxa, muito bacana saber dessas histórias. E esse ponto da consultoria com as dicas tem total match, né? A consultoria do Kids é B2B, né? Sim. Mas a gente também tem essa outra frente de evento também, de juntar essa comunidade, levar para conhecer um lugar, sabe? Sim. De mobilizar essa turma, assim. Que a gente faz bazar beneficente, que é muito grande também, o bazar do Kids por aí. E é onde a gente encontra essas pessoas, Acaba sendo um ecossistema. Ele é um ecossistema. Que todos se ajudam. Poxa, que bacana. Legal, né? E aí, depois... Então, saiu da Globo, foi com todos esses projetos, mas a TV... Não conseguiu ficar afastado da TV, a TV te chamou. Eu tava ali fazendo... conteúdos para o Kids por aí, tocando essas frentes do Kids, fazendo treinamento de comunicação, media training, que a gente chama, né, para empresas, fazendo evento, fazendo conteúdos de vídeo para empresa, apresentando podcast. Então, eu não saí das câmeras. Saiu da TV. De câmera, não. Sim, ainda tava nisso. Eu não tava, na TV ao vivo. Sim. E não tava procurando voltar, assim. Não tava pensando, não fui buscar, não fui bater na porta. Mas... acompanhei, né, as notícias de quando a CNBC estava vindo para o Brasil, que ia para começar as operações com Times Brasil, e olhando e pensando, nossa, que legal, né? Bacana, diferente, jornalismo de negócios, né? Não tem nada parecido.
Uma empresa mundial, né? Poxa, vindo para o Brasil e de fato tem essa carência, né? Da CNBC. E tem essa carência no Brasil de um canal voltado para isso, né? Exatamente. E aí, achando interessante, observando o movimento. Comecei a ver nomes conhecidos meus, amigos, que eu admirava muito, né? Então eu vi que a Cristiane Pelágio, com quem eu tinha trabalhado na Globo, estava indo, Fábio Turci, pessoas admiráveis mesmo, legais e excelentes profissionais. Falei, legal esse projeto, só olhando. E aí, um dos diretores lá me procurou para conversar, e com uma proposta que era muito legal, assim, de apresentar, com a possibilidade de dar minha cara, de levar a minha essência, porque eu até falei assim, ó, eu não sou economista, eu não sou especialista em investimento, em criptomoeda e etc. Eu sou comunicadora. E prezo por comunicação com leveza, né? Não gosto de dar notícia ruim mais. Sim. E aí eles falaram, não, mas a gente sabe disso e é isso que a gente está buscando. A gente quer dar a sua cara nesse jornal. Exato. Poxa, que bacana. Tem espaço para isso. O jornal que a gente está imaginando, o horário que a gente está imaginando, a gente quer estoque de leveza, a gente quer que seja alguém que consiga traduzir coisas, aproximar mesmo o público que às vezes não é necessariamente super especializado. Porque é uma audiência muito qualificada, né? Pelo tipo de conversa que a gente tem lá, muito qualificada. Mas não necessariamente especializada. Então tem que saber comunicar tanto para o especialista quanto para o público em geral que está interessado. Para o empreendedor que está querendo crescer. Né? Que está interessado no conteúdo. Exatamente. Que às vezes não tem aquela noção da macroeconomia ou de como que uma decisão do Trump pode influenciar ou a guerra da Ucrânia dele. E da Rússia impacta o negócio dele. Sim. Então, a gente está lá para fazer essa ponte. E aí, eu fiquei muito seduzida, assim, pela proposta. Isso eu não tinha tido essa experiência de ver uma TV nascendo. Acho que pouca gente passa por isso, né? Não é todo dia que nasce uma televisão, né? Uma emissora. E mesmo assim estruturada, porque vem de uma bagagem grande internacional. Exatamente. Né? Ela abrange o mundo inteiro, né? É a maior emissora de negócios, né? Canal de negócio, de jornalismo, né? De negócio do mundo. Sim. Então tá em mais de 80 países, é um negócio gigantesco. Foi quem transmitiu ao vivo a ida do Homem à Lua? Foi. Poxa. Nossa, tem um VT especial que mostra, assim, né? As primeiras coisas que a CNBC fez. E aí, o Times Brasil é o licenciado exclusivo CNBC aqui, né? Então a gente tem acesso a conteúdos inéditos deles, a transmitir simultaneamente, então, coisas que estão rolando na CNBC dos Estados Unidos. Após Donald Trump, por exemplo, vocês transmitiram? Foi na hora do Money Times, foi na hora do meu jornal. Foi muito legal. Muito legal, muito especial, assim. Então, tem sido uma oportunidade que eu sinto que eu tô podendo fazer a diferença, sabe? E aprendendo, pessoalmente, aprendendo muito, todos os dias. E dia desses eu recebi um feedback, assim, de... Nossa, eu sentei para assistir aqui finalmente, fazia tempo que eu queria pegar para ver, agora tá ao vivo no YouTube também, né? Liguei aqui e tal. Cara, quanta coisa eu aprendi. Foi uma amiga minha que falou isso. Falou, de verdade, eu saí me sentindo bem informada mesmo, com informação que vai me ajudar a entender as coisas que estão acontecendo. Bem informada, informação útil. Não que teve um acidente em tal lugar, não. Que acabou e que foi. Que é sempre o mais do mesmo. Precisava mesmo, né? Saber disso. Isso. Tipo, vai mudar o que no meu dia, né? Vai me jogar para baixo só. Né? Isso. Então, claro que grandes acontecimentos. Também passam, uma queda de um avião, uma coisa, claro que a gente vai passar por isso, mas sempre com um olhar também para os desdobramentos disso. Mas não só isso, né, Natália? Acho que estava faltando isso no jornalismo aqui no Brasil, né? E assim, com entrevistas muito ricas, né? Muito... A gente consegue aprofundar, tem tempo para isso. O Money Times, que é o jornal que eu apresento, a gente fica 3 horas ao vivo. Todos os dias. Todos os dias. Faz a propaganda do jornal. 3 horas ao vivo, todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta, da 1 da tarde às 4 da tarde, com o que tem de mais importante acontecendo no mundo, no Brasil. Política e economia, com um olhar nos desdobramentos, assim, né, na vida práticos das pessoas, nos negócios, nas decisões que as pessoas têm que tomar de investimento, de negócio, de tudo. Né, não é a política pela política ali também, solta.
é o que vai influenciar no seu dia a dia, Isso. para suas tomadas de decisão, para você se informar melhor, para decisões que você tem aqui. Histórias inspiradoras, muita tecnologia. Legal. Muito, assim. Então, entender inteligência artificial, como usar a inteligência artificial, os impactos disso. Que é um assunto do momento que está mudando o mundo. Simples assim. Exatamente. Tem que ser Então, um jornal que fale disso, que aborde isso de uma forma profunda e deixe um pouco de lado o sensacionalismo, é perfeito, né? Então, eu tô super feliz, assim, porque é isso. Todo dia eu tô lá com essa possibilidade de dar minha cara. Criei quadros, então tem um quadro, não sei se você já viu, mas toda quarta-feira tem um quadro que chama Milhas e Money. Que a gente fala do universo das milhas, que milha é dinheiro. Sim, e assim, tem muita gente que não sabe. Eu nunca tinha visto isso, né? Na nunca TV. Vi também na TV. É um quadro fixo. Toda quarta-feira a gente traz algum especialista ou alguém que vai te ajudar. Acumular milhas, como gastar as milhas, como buscar passagens. Exatamente. Ou produtos. Poxa. E é de fato dinheiro e tem muita gente que não sabe. Tá deixando na mesa. Tá deixando na mesa. Então esse aí que é um assunto que eu gosto bastante. Sim. E aí sugeri como um quadro que foi aprovado. Então é muito legal você poder... Você criar, né? Co-criar, né? Ter essa carta branca. Isso. E muito bacana você ter sido sincero. Olha, não sou economista, sou comunicadora. Isso. Gostei do projeto. Vou aprender e vou fazer do meu jeito. Porque eu não tô lá para fazer análise política, não é isso? Eu sou a pessoa que eu vou entrevistar, eu vou Você vai fazer a levantar ponte. A bola pro meu entrevistado especialista cortar, sabe assim? E vai fazer a ponte com o interlocutor que ou é especialista ou não é, mas é interessado. Exatamente. E com o tempo vai cada vez mais adquirindo conhecimento. Exato. E fazer a pergunta que eu imagino que quem tá acompanhando pode estar se fazendo, sabe? Como a pessoa vai absorver, que não, sendo especialista ou não sendo também. É importante ter esse cuidado com o interlocutor, né? Exato. Então, eu tô ali fazendo essa mediação, sabe? E aí, todo dia, assim, a gente tem 5, 6, às vezes 7 entrevistas ao vivo. 3 horas, né? Cabe muita coisa. Não são entrevistas longas, que a gente consegue descer algumas camadas, sabe? Não fica ali na superfície do assunto. Sim. Então é isso, eu tô muito feliz, aprendendo muito e quero deixar o convite aqui para sua audiência para acompanhar. Todos convidados, né? E devem acompanhar, eu já assisti várias vezes e vale muito a pena. É um jornal leve, mas que traz conteúdo importante e prático, né? Macroeconomia para ser aplicado na microeconomia, mas não só isso. Fala de tudo, né? Eu já vi reportagem de carros elétricos lá, achei muito interessante, criptoativos também, investimentos. Mercado de luxo. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tudo que uma tem revista a ver de variedades, mas focada também focada para negócio, mas de variedades. Exatamente. Né? O Money Times, que é o meu jornal, né? Numa grade que tem 15 horas ao vivo todos os dias. Sim. Então, cada jornal com uma cara, né? Com uma essência, com quadros próprios, assim. Mas com essa missão mesmo de trazer esse olhar diferenciado mesmo para a economia. E para as pessoas que estão aí, né, todo dia buscando fazer a diferença. Sim. E com seus negócios pequenos, médios, grandes, gigantes. E com um time fortíssimo de jornalistas, né? É uma redação enorme, assim, de gente muito qualificada. E a Natália de hoje, de 2025, então, tá feliz com poxa, vários projetos, né? Em alguns dias cansada. Não, isso é o básico, né? Tem dia que você, poxa, tem que ter café, tem que ter de tudo, porque senão você não aguenta. Mas enfim, é uma mãe realizada, conseguindo dar atenção para os filhos, conseguindo dar atenção para o marido, conseguindo tocar um jornal ao vivo 3 horas. Gente, vocês imaginam apresentar ao vivo 3 horas todos os dias? De salto alto. De salto alto, quer dizer, poxa, às vezes deve dar vontade de espirrar, deve dar vontade de ir ao banheiro. Às vezes eu brinco, né? Dá fome, gente. 3 horas ao vivo dá fome. Congresso, por exemplo, às vezes eu faço poxa, passo o painel 3, 4 horas e aí termina, você quer ir ao banheiro, mas as pessoas querem vir falar com você e você tá explodindo. Mas ok, né? Mas assim, pontual. Imagina você todos os dias passando por isso ao vivo na TV. No comecinho, ainda mais que tinha atenção, né? No começo faz 3 meses que a gente tá no ar. Sim. Recém ingressa a CNBC brasileira. É muito novo. Sim. É muito novo. No começo, assim, eu saía do ar com dor no corpo inteiro. Imagina, esgotada, parecia que tinha passado um trator em cima, assim, esgotada. Energia, né? Agora, algumas coisas a gente já vai superando, assim, então acho que até condicionamento físico de ficar esse tempo ali em pé, os assuntos também, que a gente vai começando a ter essa continuidade, né,
de ouvir sobre aquilo, e no outro dia um avanço daquilo, e no outro dia um avanço. Então você começa a ter mais repertório das coisas, mais o histórico, né, das coisas. Então hoje em dia eu já não saio tão drenada assim de energia, mas eu não vou falar aqui que eu dou conta de tudo. Não é isso, assim. Faço o meu melhor todos os dias em tudo e em cada dia eu escolho um pratinho que pode cair, né? A casa, né? A vida como ela é, né? Exatamente. Inclusive, se você quiser passar seu Instagram, é bacana também, porque você mostra a vida como ela é muitas vezes, né? Não fácil, ficou romantizando, só mostrando os holofotes ali, o palco, né? Eu tô no Instagram como Natália Ariede. Natália sem H, Natália Ariede, tudo junto. Legal. Poxa, Natália, vão ser todos muito bem-vindos. Que conversa bacana, que bate-papo legal. Eu adorei também, primeiro podcast aqui. Uma trajetória admirável, né? E fico feliz de ver você agora realizada com todos os projetos. Claro que a gente não empilha 100%, né? É aquilo, né? O ótimo é inimigo do bom, né? O mundo de Bob e o mundo real, né? Mas, poxa, você está conseguindo desenvolver projetos magníficos. Então. E acho importante esse toque que você deu, porque eu saí, quando eu saí da Globo, eu saí com um padrão Globo de qualidade na minha cabeça, e aí eu colocava isso em tudo na minha vida, sabe? Na maternidade, na minha casa, na organização do armário, no podcast. Tipo, tudo tinha que ser... Se não fosse para ser muito bem feito, era melhor não fazer. E a vida foi me ensinando que não precisa ser assim. Eu acho que a maternidade, a paternidade dão alguns tapas na nossa cara nesse sentido, tapas, né? Nossa, que você vai vendo que você tem pouquíssimo controle. Expectativa versus realidade diariamente, né? Então, é fazer o melhor que dá naquele dia, né? Você ser suficientemente bom... naquele dia. E saber que estamos evoluindo sempre, todo né? dia. Eu costumo dizer, poxa, tem muitas pessoas que não acreditam, mas eu sou uma pessoa tímida, sempre fui. Só que você vai se soltando para falar em público, para dar aula, etc., na repetição. Depois que você faz 100 vezes o negócio fica natural. Exato. Então foi o que você falou do jornal. Poxa, no começo, uma televisão nova, multinacional, 3 horas ao vivo, de novo, voltando para esse ao vivo que, poxa, para mim era natural, mas depois de bastante tempo, isso, né? Você não, é que nem a idade de criança, você anda, mas não é mais a sua rotina. Exato. Então você cansada no final. Mas agora, com a repetição, você vai cada vez mais dominando. Você já começa a dominar alguns processos, né? E sendo gentil contigo também. Poxa, às vezes não foi tão bom, mas... Ok. Tudo bem, né? Fiz o meu melhor tudo ali. Humano, exatamente. Amanhã vai ser melhor, né? Tirar aprendizado das coisas. Então, acho que é isso. E a gente não se limitar. Então, decidi sair de TV. E tem gente que me fala, mas por que você voltou? Mas você quis sair da Globo e agora para começar numa TV como as pessoas gostam de falar da vida dos outros, né? Sim. Porque eu quis. Porque eu quis. Porque tão simples quanto isso. A nossa leitura das coisas muda. Não é um trabalho versus outro trabalho igual, são coisas diferentes, desafios diferentes, Natálias diferentes. E a vida abre margem para diversas possibilidades. Esse podcast, inclusive, é para falar disso, diversas possibilidades. Não é só aquilo que você faz, às vezes você faz tantas outras coisas que as pessoas não sabem, faz bem, quer mostrar, quer se propor a fazer. Eu fiquei feliz de poder contar. Poxa, eu fiquei muito feliz de poder tê-la como a primeira convidada. A gente não falou de hobby, né? Não. Quer falar alguma coisa de hobbies? Aí vai começar uma conversa de terapia aqui. Porque eu sempre fui muito do trabalho e eu sempre transformo o hobby em trabalho, sabe? Eu tenho uma dificuldade com isso, eu admito, assim. E depois que eu tive filhos, acho que eu desaprendi um pouco como me divertir, assim. O que eu faço só para me divertir? Só para me divertir. Eu leio um livro. Não, mas eu tô lendo um livro para enriquecer meu repertório também, né? Aí eu vou ler um livro que me seja útil também, de informações e tal. Então, eu tenho percebido pequenos prazeres, muitas vezes estão ligados aos meus filhos também, de momentos com eles, nessa vida corrida. Então, tipo, montar Lego, sabe? Jogar jogo de tabuleiro. Sim. Então, são coisas que me fazem desacelerar e centrar naquilo e me divertir. E que criam memórias com eles, né? Também. Mas agora falta eu achar um espaço, uma coisa que é só Natália. Natália
pessoa física, sabe? Sim. Quando eu descobrir, eu volto aqui para contar. Tá mais do que convidada. Natália, muito obrigado Eu por te você agradeço. ter vindo. Foi um bate-papo muito gostoso. E os próximos bate-papos serão do mesmo jeito. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado, Natália. Valeu.